Eu acho que eu vou usar menos tempo que eu Rodney. Tinha preparado aqui um roteiro na minha fala, mas isso um pouco inquieto. Eu gosto mais de reagir ao que eu ouço, né? E aí bagunço tudo. Mas a bagunça faz parte daquilo também que eu venho colocar, já que o Rodney ele se propôs e se arriscou a ser visto como neopositivista. Eu vou me arriscar a ser visto como pós-moderno sem ser. Bem, eu vou começar com duas frases já bastante conhecidas. Uma frase e um pensamento, dois alemães. Primeiro do Karl Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar, para pensar a modernidade. E um outro pensamento do Max Weber, que tem um pouco a ver com isso também. Antes de falar do pensamento do Max Weber, fazer uma brincadeira de que o Marx já falava da fluidez da modernidade bem antes do Bauman, né? Mas está na moda. Vamos lá. O Weber ele diz o seguinte: uma das características, e assim, é bom ter muito cuidado, porque o Weber não é um pensador que se propõe a pensar a totalidade dos fenômenos na modernidade, muito contrário disso, é alguém que preza muito pelas relações sociais, né? Então, ele vai dizer que a ciência, de certa forma, no seu livro Ciência como Vocação, ela está dentro de um movimento que acontece na modernidade, que é o processo de racionalização do mundo moderno, das sociedades ocidentais principalmente, né? Mas não só. E isso não significa dizer que as pessoas nesse mundo moderno se tornaram mais intelectuais. Ele faz questão de evitar essa confusão, porque o que ele está querendo dizer é que o que acontece de específico na modernidade é que não é que nós nos tornamos cientistas ou com cabeças de cientistas, né? Na nossa subjetividade nos tornamos cada vez mais intelectuais, não é isso. O que ele está querendo dizer é que há um mundo que vai sendo desencantado, que vai sendo secularizado. E isso passa pela questão de que se formos discutir um fenômeno, como aqueles que o Rodney acabou de propor, como a religião, por exemplo, somos capazes de evitar questões envolvendo a natureza sobrenatural, ou oculta, ou mágica desse fenômeno e tentar discutirmos as provas, né? As evidências, e aí temos um encadeamento de um pensamento racional sobre essas provas, né? Então é mais ou menos isso que ele está dizendo. Não é que cada vez mais a humanidade ou a sociedade se torna mais intelectualizada, não é bem isso. É que hoje, havendo processo de descontinuidade em relação às épocas anteriores, né? O Renascimento e principalmente a Idade Média e o mundo antigo, em que a esfera da razão, né, a racionalidade em si, ela demanda que as provas, né, sejam matéria de reflexão pela lógica, pela razão, e não mais busquemos as causas, busquemos analisar os fenômenos como anteriormente, né, se precisarmos discutir as evidências para tal. E aí é exatamente um pouco o que eu quero trabalhar com vocês, né? Como o Paulo me apresentou como antropólogo, eu me defino como antropólogo, embora tenha muita dificuldade de definir algum campo, né? Porque eu tenho formação em jornalismo, uma formação incompleta em ciências sociais, que eu abandonei no último período, tenho mestrado em sociologia e doutorado em antropologia. Então, assim, é um híbrido de coisas, né? E estudo religiões, né? E mesmo dentro de um curso de ciência da religião, eu não estudo especificamente a religião, mas algo que beira isso. E isso tem a ver com o que eu vim falar para vocês. Que é o seguinte. Primeiro, a modernidade, a gente é acostumado a pensar como algo dado a priori, como
como algo definido, e aí tem alguns postulados que a gente coloca como quase como premissas. Por exemplo, a separação entre os saberes, né? Essa separação entre a religião e a ciência é a mais evidente de todas elas. Só que, como antropólogo, né, e antropologia, de certa forma, não vou definir, mas, entre outras coisas, um antropólogo que estuda as sociedades modernas, que já é uma coisa, vamos dizer assim, original, porque a antropologia ela se preocupa com sociedades tradicionais, né, em sua maioria, mas não só isso, a gente busca a alteridade exatamente nessas sociedades ocidentais, né? E a alteridade, onde ela está? Ela está no cotidiano, mas ela está, de certa forma, oculta e ela precisa de uma certa reflexão. E é exatamente isso. A modernidade, a gente aceitá-la como algo a priori definido, né, segundo algumas categorias ou algumas premissas, ela evita a reflexão e ela dá um passo de se transformar em algo dogmático. E aí que está a questão. A ciência, por excelência, ela herda alguma característica, né, se a gente pode falar em ciência com um grande C, maiúsculo, né, e no singular, ela herda algo propriamente de um outro saber-mãe, que é a filosofia, que é a capacidade de interrogação sobre o mundo, né? A antropologia, ela se pergunta, como uma disciplina que se propõe inicialmente a ser ciência, se pergunta sobre essas alteridades que existem na sociedade moderna. E se pergunta, numa antropologia do conhecimento ou uma antropologia da ciência, sobre o que a modernidade estabeleceu como relação entre os saberes, né, nas sociedades contemporâneas que nós vivemos. Então, aquele pressuposto de que houve uma separação e uma divisão cada vez mais estabelecida entre os saberes, se torna uma pergunta. E se tornou uma pergunta para mim também. Empiricamente, elas são fluidas, né? Elas são o tempo todo negociadas. Elas não estão constituídas definitivamente, né? E aí eu introduzo para vocês um conceito que eu trabalho, que é muito caro para mim, que é o conceito de fronteiras, né? A antropologia costuma-se trabalhar com fronteiras culturais, fronteiras sociais, mas há um ramo da antropologia da ciência que trabalha com fronteiras epistemológicas. Essa palavrinha que parece bonita ao soar tem a ver com um tipo de pensamento herdado da filosofia das ciências, que é exatamente pensar, elaborar uma metanarrativa sobre a formação dos saberes, né? A história dos saberes. Então, o próprio conceito de história é muito importante para a filosofia da ciência e, portanto, também para a epistemologia e, de quebra, também pela antropologia. Acontece que a epistemologia e a filosofia das ciências, no seu nascedouro, elas estavam muito preocupadas em ser guardiães exatamente do conhecimento científico e guardiães da racionalidade como um tesouro herdado, né, e que marca a identidade, de certa forma, do Ocidente, dos povos ocidentais, né? Então, as sociedades ocidentais se orgulham muito de trazer esse totem, né, para usar a palavra que o Gordon utilizou, né, como algo, como um legado a deixar para o mundo, a razão, né? E essa é a história toda da separação pela modernidade, separação de Estado e religião, separação entre os saberes especificamente. Acontece que durante muito tempo, né, eu falo de alguns filósofos como Poiret, Canguilhem, Bachelard, o próprio Popper também, né, saindo da tradição francesa, preocupados com o que a gente chama hoje de um pensamento normativo, ou seja, eles estavam preocupados em estabelecer aquilo que é próprio da razão, aquilo que é próprio da racionalidade e, portanto, da ciência, né? Ou seja, eles estavam o tempo inteiro garantindo os limites e salvaguardando quais são os limites do conhecimento racional e, portanto, do conhecimento científico.
Então, por exemplo, o Popper vai falar, como você falou agora, Valdemir, da refutabilidade, né? Da possibilidade de universalidade do método, né? Como você também tocou nessa questão. E outros vão divergir, mas vão trazer outras premissas, né? Pressupostos nesse sentido, mas todos eles estão, de certa forma, preocupados nisso que eu contei para vocês, que é pensar aquilo que seria próprio da razão, né? Aquilo que a razão estabeleceria como um caminho para o conhecer universal, né? Um caminhar em que todas as diferenças, né? E todas as interferências, inclusive de aspectos subjetivos, né? Fossem controladas, né? Então a gente já ouviu bastante de que, por exemplo, para você ter, aproximando de um conhecimento, né? Dessa tradição de pensar a racionalidade de uma forma mais rígida, a gente tem aqueles que se aproximam do positivismo, que diz, olha, precisa haver uma separação do sujeito pesquisador, sua subjetividade, para atingirmos a tal objetividade do conhecimento, né? Então, constrói-se essas premissas, né? E se constrói também esses pressupostos, né? Para que se coloque a ciência como um conhecimento único e com pretensões universais, com pretensões à validade universal, né? Então, de certa forma, a grosso modo, os outros tipos de saberes, né? Não só religião, né? Mas outros tipos de saberes, como o ocultismo, como as práticas mágicas, como as religiões no plural, elas não trariam a verdade porque elas não atingiriam esse procedimento, né? De certa forma metodológico, uma tese, como pensava Descartes, né? Universal, nem que se reduza a uma disciplina específica, né? Não há um método, não se pretende mais a um método universal já desde o final do século XIX, mas se pretende um método que possa ser utilizado em qualquer região do mundo, em qualquer laboratório, em que se possa atingir, pelos mesmos procedimentos, a resultados que possam ser difundidos nas convenções científicas, né? Então, esse discurso, né, de certa forma, funda a modernidade, né? E a ciência, ela não fica só restrita ao pensamento desses intelectuais falando sobre si próprio, mas ela tem, como o Valdemir colocou, alinhamentos com outras esferas da sociedade, como a esfera econômica e como a esfera da tecnologia, né? E aí não vem ao caso falarmos das tecnociências, falarmos da relação entre a ciência e o desenvolvimento da Revolução Industrial. O Valdemir já falou muito bem sobre isso, isso é um outro tema. O que me interessa é problematizar essa separação, né? É enxergar como empiricamente, se ela se sustenta e como é que ela opera, né? De certa forma, essas fronteiras, né? Epistemológicas. E aí o que a gente se depara? A antropologia, como vocês bem sabem, é um tipo de... se desenvolve a partir de uma metodologia chamada etnografia, que tem como premissa você levar o pesquisador a conviver com as pessoas, né, que são os atores sociais, que estão de fato lidando com aquele fenômeno social e cultural em sua localidade, em sua região específica, né? Então, na verdade, ela vai se propor ser uma tradução, um diálogo, né, que vai intermediar, vai dizer para a academia, para os outros pensadores, o que é que se faz naquela localidade a respeito de múltiplas coisas, né? Não apenas de uma esfera específica. Então, o antropólogo fala de economia, fala de religião, fala de tudo, né? Parece que o antropólogo tem essa pretensão universal, mas na verdade ele não está falando por sua própria voz, ele está tentando fazer um diálogo, né? Está fazendo uma intermediação. Então, o que a antropologia da ciência se depara? Ela
ela se colocou em determinado momento, e aí a antropologia da ciência que eu estou me propondo a trabalhar é aquela que vai ser discutida a partir dos anos 70, né? Já com algumas interferências de pensadores como Foucault, por exemplo, né? Que vai discutir também as ciências, que vai trazer sua contribuição, né? Principalmente na questão do nascimento da clínica, da história da loucura, e ele vai relativizar a importância da ciência na descoberta da loucura, por exemplo. E também uma perspectiva da Science Studies, que é desenvolvida pelos britânicos e também pelos Estados Unidos, pensadores que se propuseram a pensar a ciência não mais como os anteriores, na epistemologia ou na filosofia das ciências, tentando idealizar aquilo que seria o espírito, como diria Bachelard, o espírito científico, o que seria próprio do espírito científico. Né? Por quê? Em primeiro lugar, porque para eles isso causa um problema. O problema é que, ao fazer isso, os epistemólogos eles têm que necessariamente desconsiderar aquilo que eles chamam de pseudociência. Né? Para eu estabelecer as regras do espírito científico, eu tenho que dizer o que não é científico. Né? E aí eu descarto logo as religiões, porque é mais fácil de estabelecer uma alteridade, mas tem algumas coisas que têm uma pretensão de ciência e que está incomodando, e a gente precisa dizer, olha, vocês não são ciência. Né? E aí, de certa forma, a categoria de pseudocientífico, de pseudociência, ela está colocada por esses guardiães, né? Epistemólogos. E aí isso não satisfaz os antropólogos, porque o antropólogo ele gosta exatamente de polemizar esses campos da alteridade. Né? E aí, como é que a gente vai dar conta de aqueles saberes, que é o tema do que eu quero propor para vocês, aqueles saberes que realmente aspiram à ciência, que têm um modus operandi científico, mas são rejeitados pela ciência. Né? E aí eu estou falando especificamente de categorias que vão ser desenvolvidas lá nos anos 80, nos anos 90, como o Albert Piet, que é um belga, que vai traçar a categoria de religiosidades seculares, e Gérard Chevalier, que é um francês, que vai trabalhar e trazer uma outra categoria chamada de paraciências. Ou seja, são aqueles conhecimentos que se propõem a realizar ciência, mas eles são barrados nas fronteiras da academia, porque o seu objeto de estudo, por exemplo, está muito mais próximo da esfera do que não é científico. Como, por exemplo, fenômenos como telepatia, precognição, telecinese, né? E tantos outros que vão, por esses pensadores, né, dizer, olha, isso se aproxima muito mais do ocultismo. Então, essas categorias, religiosidades seculares, paraciências, definem inclusive para um pensador caro, a nossa Rosineia Nicola, Marcelo Canussa, né, que também utiliza o termo derivado religiosidades científicas, né, que vão, de certa forma, tentar dar conta desses saberes que existem na sociedade ocidental, que não são igrejas, porque eles não fundamentam aquilo que a gente chama de igreja em ciências sociais, ou seja, não existem sacerdotes, não existe uma doutrina a ser elegida, os caras estão em laboratório, tentando fazer da mesma forma e encontrar explicações para aqueles fenômenos que estão sendo produzidos, reprodução desses fenômenos, utilizando métodos como a probabilidade, né? E aí eu estou me referindo especificamente à parapsicologia, porque a parapsicologia, ela, em determinado momento nos Estados Unidos, ela alcança o status de ciência, embora ainda seja contestada, mas ela alcança o status de ciência, exatamente por um camarada chamado José Fry, que vai dizer é possível trabalhar com fenômenos como telepatia, telecinese, precognição,
clarividência, etc., porque eu consigo trazer a estatística para ver a probabilidade de repetição desses fenômenos. Se eu consigo trazer um método científico para provar, para testar, verificar a probabilidade de ocorrência desses fenômenos, e esses fenômenos, ao contrário do que acontecia, por exemplo, em saberes do século XIX, como o espiritismo, como a metapsíquica, que trabalhavam isso com personagens específicos, chamados de médiums, ele disse que a gente pode fazer isso com qualquer pessoa. Eu posso fazer um teste com você, comigo, controlado, dentro de um laboratório, vendo a probabilidade de transmissão de pensamento. E aí, como é que a gente dá conta desses saberes, dessas pessoas, que já viram uma dificuldade? E aí a antropologia da ciência, ela começa a dizer e a se questionar, e questionar a própria epistemologia, dizendo: nós, ao invés de fazermos como os filósofos epistemólogos, tentarmos elegir o que é de fato o espírito científico, a gente devia fazer uma coisa bem básica que a antropologia faz, que é acompanhar esses camaradas nos seus laboratórios, fazer uma etnografia. O que é que eles fazem? Eles chegam lá que horas? O que é que está sendo influenciado na maneira de construir uma técnica, uma tecnologia, trazer uma metodologia? E aí eles começam a observar que a ciência é importante de ser verificada pelas ciências sociais. A filosofia continua com o seu papel de filosofia das ciências, a tecnologia também. Mas as ciências sociais têm que dar conta da organização social e prática da vida cotidiana dos cientistas, dos pesquisadores. Porque os pesquisadores, a estudar os pesquisadores, como a gente estuda os indígenas, os quilombolas, ou seja, o que eles fazem em sua prática cotidiana? Como é que a ciência se faz em sua ação, como diria o Bruno Latour? O que elas fazem, o que os cientistas fazem na prática, no seu dia a dia, e o que isso pode nos dizer sobre o que é fazer ciência? E aí o mundo se abre. Por que o mundo se abre? Porque a gente começa a ver que há interferências de tudo que há no mundo, subjetivas, emocionais, que a gente chama de interferências sociais, não constitui ciência. Então, por exemplo, se eu estou com o Valdinei no laboratório pensando numa pesquisa, e de repente ele tem uma briga com o Fernando, sua esposa está ali na plateia, isso vai interferir aqui dentro. Isso pode dizer, olha, a hierarquia, digamos assim. Digamos que ele é o meu chefe no laboratório e ele diz: olha, eu não vou tolerar esse método mais, eu não quero mais saber, não temos mais financiamento para isso, vamos optar para outra decisão, outro caminho. Ora, o resultado daquilo que vai sair como produto científico vai ser alterado não por questões epistemológicas, mas por questões práticas, por questões da vida cotidiana. E é exatamente isso que os antropólogos começaram a se propor a fazer em determinado momento. Observar que a ciência em ação, a ciência na prática, depende de questões que independem daquelas que são colocadas pelos epistemólogos, questões nacionais. Então, por exemplo, o mundo se abre para se estudar promoções de carreira científica, controvérsias entre cientistas. Então, por exemplo, se eu tenho um prestígio social, acadêmico, a ser garantido, de certa forma, é de bom tom que eu também tenho um opositor que dialogue comigo e eu tento, na relação social, provar que a sua teoria está ultrapassada ou qualquer outro tipo de argumento. Então, a controvérsia científica se torna um objeto de estudo dentro das ciências sociais, não somente o laboratório. E aí, vejam só, aquelas avaliações que beiram a moral, por exemplo, essa teoria de Einstein é uma teoria mais plausível, melhor do que a teoria de Newton, porque ela explica melhor: olha, essas regras já não existem mais, porque essas microinterferências não foram observadas e precisam ser, porque elas fazem parte
de um contexto histórico, um contexto local, e que são fundamentais para que determinados rumos sejam tomados e outros não. São questões propriamente da construção da lógica e da explicação da metodologia. Ou seja, não é porque uma metodologia se provou ser melhor do que a outra que determinada teoria se mostrou mais válida do que a outra. Há interferências como as convenções sociais, como as relações sociais, que são de fundamental importância, né? Então, trazendo isso para vocês, pensar essas fronteiras, o que eu me deparei especificamente com o meu campo de pesquisa? Que, vejam só, eu já fui um pouco ousado, porque é comum que antropólogos, né, europeus, americanos, venham estudar os povos do terceiro mundo, os indígenas, nós somos os exóticos, né? E aí eu disse, minha orientadora, a gente fez uma posição arriscada que eu decidi estudar o nordestino, um dos centros do mundo de laboratório de produção de pessoas, né, que faziam pesquisas nessa área, né, que chamadas teoricamente de parapsicose. Então eu fui para a França, fui para Paris, pesquisar um instituto chamado Instituto de Metapsíquica, que esse ano completa 100 anos, que pesquisa clandestinamente, entre aspas, né, porque é quase clandestino, porque nem os próprios franceses conhecem esse instituto, e constroem máquinas, são engenheiros, são psicólogos, e constroem máquinas, constroem artefatos, constroem laboratórios, para tentar dar conta desses fenômenos que eu falei para vocês, né? Que são fenômenos que não são aceitos na academia, via de regra. E aí, eu fui mais além, eu fiz uma seleção desses pesquisadores que estão nas universidades francesas. E mais ainda, desses que estão na universidade francesa, que tentam legitimar esse tipo de conhecimento na seu próprio departamento, no seu próprio meio social. E aí eu comecei a me deparar com essas estratégias. Como é que eles fazem para dizer, olha, eu estudo parapsicologia no meu departamento, né? Imagina um físico dizer, eu vou estudar agora o paranormal. Como é que é a vida dele? Com essa publicização da sua tarefa, né? Da sua temática, como a gente chama. E aí eu comecei a ver exatamente essas reações sociais, né? E essas reações são importantes para mim, como antropólogo, porque são essas reações públicas que mostram exatamente quais os argumentos locais, históricos, que colocam exatamente a fronteira entre o que é ciência e o que não é ciência. Então, quando o camarada diz assim, olha, eu passei 3 anos estudando esse fenômeno e ele publica numa revista e ele recebe um não, eu estou lá analisando quais são os argumentos que refutam a publicação. Quando eu estou vendo o camarada que está defendendo uma tese que vai mostrar que a psicologia deve muito à parapsicologia na sua formação, como é que esse camarada se sai sua tese com a banca, né? E aí, via de regra, a gente não tem vamos dizer assim, uma reação uniforme, né? O que eu observei, dialogando com outros antropólogos que também estudam a mesma coisa, é que, por exemplo, essa reação no Brasil é muito mais tranquila do que na França. Mas na França, a ciência e a razão, lá, se chama de terra de Descartes. Nós somos da sociedade de Descartes. Então isso já tem um peso, né? A razão, ela vem como uma identidade nacional. Ela não vem como um argumento lógico que vai refutar a análise que você fez. Ela vem como algo. Você está na França, meu amigo. Você está querendo trabalhar com esse tipo de coisa aqui entre nós, né? Isso é complicado. Você está querendo manchar nossa imagem no mundo, né? Já para os britânicos, isso já é mais tranquilo, né? Nesse sentido, né? A gente consegue fazer uma nítida separação. Mas o que isso nos mostra como resultado? Primeiro, que a ciência, na verdade,
no singular e com C grande maiúsculo, ela serve como um conceito, como um discurso. Mas quando a gente observa na prática, o que existe são ciências minúsculas. E o tempo inteiro, processos de legitimação e deslegitimação. Para que a ciência se estabeleça, ela precisa botar para debaixo do tapete sua alteridade. É muito mais fácil fazer isso quando eu estou percebendo uma alteridade mais forte como uma igreja, como uma religião. Mas quando se trata de uma paraciência, é muito mais difícil. E que essas fronteiras, né, e que essas pessoas que estão ainda hoje, não digo todas, né, tentando ultrapassar essas fronteiras, elas, de certa forma, recebem reações. E essas reações não são as mesmas de acordo com a localidade. Por que me fizeram a pergunta, mas por que você não fez essa pesquisa sobre parapsicologia, mesmo que você está se propondo aqui no Brasil? E aí tem um antropólogo americano que foi fazer essa pesquisa exatamente aqui no Brasil. E ele cunhou um termo chamado parapsicologia secular, ele também trabalhou com fronteiras, e para exatamente dizer, olha, no Brasil não existe uma parapsicologia secular especificamente. Por quê? Porque a parapsicologia, como ela é construída aqui, pelas pessoas que a constroem, elas estão ligadas ou à Igreja Católica ou ao Espiritismo Kardecista. Né? Vocês conhecem a figura do Padre Quevedo, por exemplo, que é bastante popular. E isso distingue, de certa forma, de associações de parapsicologia em outros locais do mundo em que a interferência do chamado sobrenatural não está presente nas pesquisas nem no diálogo, na construção da teoria desses pesquisadores. Né? Então, de certa forma, para mim era muito mais cômodo ver num país onde a reação a esse tipo de conhecimento ia ser muito mais forte do que aqui no Brasil, porque o que me interessava é exatamente isso. Ver aonde existe a construção permanente, né, de fronteiras para esses saberes. Então, já finalizando, a gente pensando um pouco como o Bruno Latour, né, jamais fomos modernos. Por que jamais fomos modernos? Porque se a gente olha na prática, esses fenômenos híbridos estão o tempo inteiro aí. O que funciona como retórica, quando a gente olha na prática, a gente consegue fazer uma avaliação comparativa. Né? E esses personagens que, por exemplo, que eu tive acesso, se eu for falar para vocês, porque muitas vezes me acusam, não, mas esses caras são religiosos, eles estão acreditando no fenômeno, estão lá dentro da academia para tentar legitimar. Sim, isso é uma interrogação que pode ser feita. Mas quando eu observo, e comecei a observar, por exemplo, a publicação que esses caras fazem, estou falando só de 3 deles, né? Que assim, esses caras publicam 3 vezes mais do que eu publico por ano, ou seja, eles publicam 12 artigos internacionais por ano. Por quê? Para eles não tem outra alternativa. Né? E se eles trabalham isso como uma missão, de certa forma, né? De tentar trabalhar essa anomalia e mostrar que essa anomalia faz parte, que pode ser estudada cientificamente, eles estão muito mais no jogo, né, do mainstream do que alguém que está periférico, estudando um fenômeno que já é aceito e já é visto, não tem tanta reação do público científico, né, da convenção científica. Então, quando a gente observa essas constituições de fronteiras, a gente vê a ciência como ela é na vida prática, né? Ou seja, um terreno inteiro, o tempo inteiro em que os aspectos sociais estão interferindo na produção daquilo que convence a pensar que seja simplesmente cognitivo, simplesmente racional, intelectual, quando não é. Né? Quando a gente observa aos olhos, falei para vocês, da etnografia e a gente vê o cientista na prática, a gente vê como a ciência, o cientista, o pesquisador, né, na sua construção, depende de financiamento, depende de convenções, depende da posição social onde ele está, depende do prestígio que ele tem no meio em que ele está vivendo, depende do prestígio do laboratório em que ele está vinculado. Você pode descobrir a pólvora, mas se o seu laboratório
vale bolhufas no meio científico, vai ficar ali. Não vai circular. Depende do marco das leis que definem o que é possível ou não. Você falou da França. Na França, a ayahuasca isso faz das pesquisas. Lá tem um museu gigantesco, infinitamente, em comparação à realidade no Brasil. Exato. E cada fim de semana, no meio do mato, você consegue. Exatamente. É exatamente isso. Então, há interferências que não dependem apenas da produção em si do conhecimento. Né? Ou seja, os aspectos sociais, os aspectos culturais estão o tempo inteiro interferindo na construção do conhecimento científico. E aí, essa era o que eu queria falar para vocês, era exatamente isso, é trazer essas perspectivas para a gente dialogar, né? Como é que a gente pode pensar e construir um conhecimento em que humanize a ciência. Humanize significa não criar categorias éticas meramente, mas pensar a ciência como ela é produzida por humanos e para humanos, né? Falta nisso da tua fala aqui, né? E aí não é bem fugir do relativismo, que eu notei aqui que você colocou para mim, né? Por quê? O relativismo para mim é uma categoria que tem a ver com relação. E aí a antropologia ela nos ensina hoje em dia a discutir as relações sociais. É na relação que as coisas tornam e ganham existência. E não no mundo apenas das ideias, no mundo do discurso. Entende? É na relação que a gente vê a historicidade e a localidade, ou seja, a situação em que as coisas passam a ser negociadas, né? Passam a ser acordadas. Acordadas no sentido de acordo, de convenções. Né? Há uma negociação vamos dizer assim, numa defesa de tese. Há uma negociação no estabelecimento da formação de uma banca, na aceitação de um comitê editorial para legitimar certos artigos. Ou seja, em todos esses aspectos que a gente pensa que a gente está falando de ciência como uma categoria singular, no plural, a gente está falando de seres humanos. Seres humanos olhando para os outros, estabelecendo esses debates, essas negociações. E aí, se a gente não percebe isso, a gente não vê a ciência como ela é.